Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo do funcionamento do cérebro, hoje vamos falar especificamente sobre se os pensamentos influem no nosso envelhecimento. Bom, será que os pensamentos influem no nosso envelhecimento, na maneira como nós vamos adquirindo a idade? Na maneira como nós vamos nos sentindo? Será que influem? Eu costumo brincar no meu consultório, no meu dia a dia, com meus pacientes. Às vezes eu digo assim para o paciente: quantos anos mais o senhor ou a senhora quer viver? E aí as pessoas acham meio estranho, mas no fim um riso e e a resposta é sempre um pouco enigmática, né? Mas na verdade isto não é tão diferente assim não. Existem duas pesquisadoras, a Elizabeth Blackburn, que ganhou um prêmio Nobel estudando pensamentos e genética, e a companheira dela, Elissa Epel, uma psicóloga, que escreveram até um livro chamado, eu vou colocar aí para vocês também, O Segredo Está nos Telômeros. Esse livro é muito, muito bacana, porque a Elizabeth Blackburn, ela explica como que ela chegou à conclusão e como que funciona os cromossomas, que é o nosso código da vida, de acordo com o ambiente e os pensamentos das pessoas. E ela ganhou um prêmio Nobel por causa disso, né? A Elizabeth Blackburn. E a conclusão dela é o seguinte: ela fez vários trabalhos, né? Junto com a Elissa Epel, fez vários trabalhos. E nesses trabalhos eles chegaram à conclusão seguinte: que os cromossomas, que é o nosso código da vida lá no nosso DNA, que são pares lá de proteínas, né? E se alguém ficar meio em dúvida, vá lá no Google e bota cromossomos, imagem, vai aparecer lá a imagem. Os cromossomos, eles podem ser pequenos, grandes ou médios, né? Normais, né? Um tamanho normal. E ela chegou à conclusão seguinte: que quanto mais nós tivermos pensamentos positivos em relação à nossa idade, ao nosso dia a dia, aonde que nós vivemos, mais a ponta dos neurônios, que ela chamou de telômeros, que hoje todo mundo conhece como telômeros, vão crescendo. E aí eles ficam maiores e protegem os cromossomos. Então, isso é muito interessante, porque conforme você encara uma situação de forma positiva ou de forma negativa, você vai influir no comprimento dos cromossomas. E o comprimento dos cromossomas vai proteger mais ou menos os genes que são responsáveis pelas doenças. Isso é muito importante, porque nós podemos ter uma genética que nos predispõe a uma determinada doença, mas se nós protegermos os nossos genes, é bem possível que esses genes eles não se expressem, eles não se transformem e não facilitem aquela doença que de repente a gente é predisposto. Então isso é muito importante. Os pensamentos e a forma como nós encaramos o nosso dia a dia e o nosso ambiente pode influenciar no comprimento dos cromossomas, que é o nosso código da vida. Tem um outro quadro que eu também vou colocar aqui, que é o espectro da saúde, né? Ali são duas linhas, né? Que começa no nascimento e vai até a morte, né? No nascimento é branco e lá na morte é mais escuro, né? E vai ali dos 25, 50, 75 anos e a morte.
E ali está em duas linhas porque mostra duas pessoas diferentes, né? Uma pode ter um espectro conforme ela se situa no ambiente que ela está e conforme ela se comporta no ambiente que ela está, ela pode alterar o espectro da saúde e aumentar o espectro da saúde. E outras vezes pode reduzir e ter as doenças mais precocemente.